Olá, irmãos e irmãs, como é bom estarmos juntos em mais um culto online da nossa querida Koinonia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse encontro nesse domingo, segundo domingo do mês de maio, Dia das Mães, e certamente um Dia das Mães diferente, não é verdade? Estávamos acostumados a estarmos reunidos, mesa farta, ou sairmos para um restaurante com a nossa mãezinha, a família toda reunida, filhos, netos, sobrinhos, sobrinhas, enfim. Mas nesse momento precisamos estar em nossas casas para que esse momento passe rapidamente. Mas isso não impede que neste domingo podermos agradecer a essa pessoa tão especial na sua vida, na minha vida, na nossa vida, né? A nossa mãezinha. Então, neste domingo vamos ter um momento dentro do culto onde terá uma palavra especial para você, mãe. Para você, mãe, para sua reflexão e agradecer a Deus pela sua vida. É isso, agradecer a Deus pela sua vida. Eu volto meus olhos para o texto do profeta Isaías, capítulo 26, verso 4, que diz assim: confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é uma rocha eterna, ou é a rocha eterna. Vamos confiar no Senhor, vamos entregar este momento ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e vamos agradecer por essa pessoa especial na vida da família, que é a mãe. Eu peço que você baixe sua cabeça, eu peço que você feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Querido Deus, que neste momento, Senhor, neste culto que estamos prestando ao Senhor, queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Obrigado por essa semana que tivemos, obrigado porque podemos estar juntos em muitos momentos durante a semana. Muito obrigado pelo Senhor prover os meios através da tecnologia para estarmos juntos. Que o Senhor abençoe, então, este momento de culto. Queremos entregar esses minutos que vamos passar aqui ao Senhor, crendo que podemos confiar no Senhor, crendo que o Senhor é a rocha eterna, que nunca se abala. Nada abala o Senhor, e por isso nós nos agarramos no Senhor, por isso nós nos colocamos diante do Senhor para sermos protegidos pelo Senhor. Abençoe então o nosso culto ao Senhor, abençoe o nosso momento de adoração ao Senhor, seja com os cânticos, seja com essa palavra que será trazida daqui a pouco, e seja com a mensagem que o Senhor tem colocado no coração do pastor Adriano, para que ele traga a palavra do Senhor para nós. Obrigado, Pai, fica conosco, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, vamos louvar ao Senhor. Olá, queridos, vamos adorar ao Senhor, vamos bendizer o seu nome e vamos agradecê-lo pela sua fidelidade. Vamos agradecê-lo porque Ele tem nos sustentado até aqui, tem guardado as nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais. Quanta esperança, quanta esperança, santa harmonia
chamar. Voz de perdão, voz de perdão, brilho celeste então, toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo, te amo, tu és minha luz, eu te agradeço, querido Jesus. Cristo, te amo, Cristo, te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, cante. Eu te agradeço, querido Jesus. As misericórdias do Senhor têm me guardado, tem me preservado. Diga isso comigo, cante. As misericórdias do Senhor são infinitas, não tem fim. Se renovam dia após dia. Grande é tua fidelidade. Glória a Deus pela sua fidelidade. Cante. Fiel, Senhor, tu és fiel. Tu és minha porção, portanto esperarei em ti, fiel. Senhor, tu és fiel. Tu jamais falhaste. Minha salvação vem de ti. Minha salvação vem de ti. Minha salvação vem de ti. Ao que está sentado no trono, seja o domínio, louvor e adoração. Vamos cantar, vamos dizer. Ao que está sentado no trono, seja o domínio, louvor e adoração. Eu olho para ele e vejo a sua glória, mergulho em seu rio, fonte que invade o meu ser. Seu amor me atraiu, com seu óleo ungiu o meu coração. Vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Sim, vem adorar ao Rei, vem adorar ao Rei, exaltar seu poder,
seu amor, sua glória, assim vem adorar ao Rei. Vem adorar ao Rei, Cátia. Vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória, assim vem adorar ao Rei. Vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória, assim vem adorar ao Rei. Adorar ao Rei. Adorar ao Rei. Amém. Nossa palavra de parabéns, felicitações a todas as mulheres que são mães, mães biológicas, mães adotivas, mães afetivas, e aquelas mulheres que já são mães há muito tempo, as que são jovens mães e as futuras mães. Se sintam abraçadas em nome da Igreja Batista Koinonia. Esse é um ano atípico, temos vivido dias de afastamento, de distanciamento social por recomendações das autoridades de saúde e dos governantes, e temos comemorado dias que são muito especiais para nós, datas muito especiais, de um modo diferente. Comemoramos uma Páscoa sem um culto coletivo na igreja e estamos comemorando hoje o Dia das Mães. Muitas das famílias não se reunirão e em nossa igreja não teremos aquele acolhimento às mulheres que são mães, aquela presença das crianças nos presenteando com a sua alegria e com o seu louvor inocente, mas podemos estar juntas e juntos pensando um pouco sobre essa função materna. É muito importante a função materna e o amor materno tão significativo e tão poeticamente expresso em muitas literaturas, inclusive na Palavra de Deus. A Bíblia lá em Isaías 49:15 diz: acaso poderia uma mulher esquecer-se do filho do seu ventre? E ainda nessa hipótese, que é uma hipótese remota, mas também é possível, o Senhor diz: ainda que ela venha se esquecer dele, do seu filho, eu não me esquecerei de ti. Parece haver aí uma gradação de amor em que o amor materno ele só é suplantado pelo amor divino. Sem querer fazer essas comparações, mas só para dar relevância e significado a esse papel de função materna que as mulheres, em geral as mulheres, exercem. É muito importante o exercício dessa função materna. Ao nascer, ao receber a sua criança, a mulher deve fazer um vínculo que vai ser muito significativo no desenvolvimento da psique da criança, que depois se tornará um adulto, e que tem muito a ver com um apego seguro, a certeza de que alguém lhe ama, com uma segurança de afeto e de provisão. E essas duas coisas, um apego seguro, a segurança e o sentimento de pertença, são coisas indispensáveis à saúde emocional durante toda a nossa vida. O senso de valor que nós temos, a nossa autoestima, coisas tão relevantes na vida humana, tem conexão profunda e imediata com o exercício da função materna. Então, nesse Dia das Mães, é momento de agradecer pela mãe que nós tivemos. Eu sou muito grata a Deus pela mulher que foi minha mãe, uma mulher muito forte, muito destemida, muito objetiva e que assumia todas as suas responsabilidades com muita energia. E sou muito grata também pela oportunidade que tenho de desenvolver a minha maternidade com duas mulheres hoje, mas que foram dois bebês muito amados e muito esperados. No entanto, apesar dessas funções que eu citei aqui, a função de apego,
a função de segurança e a função de pertença, eu quero destacar uma outra função materna, que tem muito a ver com passar para os nossos filhos e filhas a tocha da nossa fé. E essa função é a função de ensinar. A palavra ensinar vem do latim insigno, que significa por um sinal, por uma marca. E nós mães temos essa possibilidade e essa responsabilidade de marcar nossos filhos e filhas. Como servas e servos de Deus, nós vamos marcá-los especialmente no que toca à nossa fé, ao conhecimento e o temor do Senhor. Muito importante que, para além de querermos desenvolver caráter firme, responsabilidades, honestidade, hombridade nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos filhos, nós queiramos desenvolver o caráter de Cristo. É importante destacar que na parábola da viúva persistente, lá em Lucas 18, a viúva se reporta a um juiz, mas esse era um juiz mau, um juiz injusto. Que incoerência, um juiz injusto. E o juiz injusto nem temia a Deus e nem se preocupava com as pessoas. E nós, como mães, queremos ensinar aos nossos filhos que eles temam a Deus e que eles se preocupem com as pessoas. A passagem que eu quero usar para ilustrar um pouco essa função de ensinar que nós mães devemos exercer é a parábola do semeador. Se encontra lá em Mateus 13 e é uma parábola muito conhecida e muito utilizada em mensagens evangelísticas, mas eu vou fazer uma aplicação em relação ao nosso papel como educadora dos nossos filhos. Lembre que na parábola se fala em alguns tipos de solo. E eu gostaria de pensar com você que o coração dos nossos filhos e filhas é como se fosse um solo, onde nós vamos lançar sementes durante uma época da vida deles e depois eles e elas vão, utilizando-se dessas sementes de ensino, tomarem as suas decisões na vida. Nunca nós sabemos, enquanto temos filhos crianças, nunca nós sabemos quanto do que nós ensinamos está sendo aceito e está achando lugar no coração dos nossos filhos. Pode ser que aquela semente de ensino caia num coração de um terreno pedregoso, de um terreno espinhoso, de um terreno à beira do caminho. E é possível que o nosso ensino não frutifique. Mas é possível também que o ensino, especialmente o ensino da Palavra de Deus, seja lançado e aquele coraçãozinho seja uma terra boa, um terreno fértil e dali surja e germine pequena semente, mas numa árvore frondosa e frutífera. Como nós conseguiremos que o solo dos nossos filhos e filhas seja um terreno fértil? Bem, aí cabe o nosso relacionamento, primeiro com Deus e depois com esses pequenos que Deus nos confiou. Seja aquela mãe acolhedora que ao disciplinar, discipline com firmeza, mas que não retire o amor. Seja a mãe que dialoga, que chama para a conversa, que olha nos olhos, que ensina, mas que antes de tudo reafirma o seu amor pelo filho. Adube o solo, seja uma referência, seja um exemplo. Escute, dialogue e, acima de tudo, ore. Ensine incansavelmente, mas ensine com amor. Lembre que antes de nós, mães, pais, nosso Deus tem o maior interesse de que a sua palavra chegue ao coração desses filhos que Ele nos outorga e que dali surjam frutos que honrem o seu nome. Que Deus abençoe a cada mãe, a cada filho, a cada filha e que a sua palavra continue fazendo muita diferença na nossa vida, no nosso lar e na relação que nós mães temos com os nossos filhos. Amém. Boa noite, meus irmãos. É um prazer
mais uma vez estar com vocês, juntos, mesmo que à distância, né, nesse tempo de comunhão. E eu queria nessa hora que você tivesse em seu coração gratidão por tudo que Deus tem feito. Sabe aquela situação em que muitas vezes a gente está isolado nesse contexto de até falta de esperança em algumas situações, mas o nosso Deus continua cuidando de nós, Ele continua sendo fiel. E eu queria trazer um breve versículo apenas para reflexão, para sua meditação nesse momento, que é o versículo que se encontra em Salmos 56, verso 3, que diz: "Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti." Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente o nosso momento de ofertas, e durante o nosso ofertório nós estaremos entoando um louvor, onde você pode estar louvando juntamente conosco, e os dados relacionados ao seu dízimo e a sua oferta, né, dos dados bancários, estarão disponíveis aqui no vídeo. Deus te abençoe. Vamos dedicar a Deus nossos dízimos e ofertas, cantando: eu entrego tudo a Ti, Te dou meu coração e tudo que há em mim, Te entrego meu viver, por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti, e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu canto esta canção de entrega a Ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti e ao Teu nome dar louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua dor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Amém. Boa noite. Mais uma vez encontramos virtualmente, como no mês passado. E hoje eu quero compartilhar um pouco algumas reflexões sobre Daniel capítulo 6. Daniel na cova dos leões. Eu sei. Já foi prego 2 domingos atrás, nosso irmão Leandro pregou sobre esse capítulo, e a pregação dele foi focalizada naqueles versículos no fim do capítulo, a declaração surpreendente do rei Dario sobre o Deus de Daniel, que afirma a soberania, o poder, a salvação que vem só de Deus. Enfim, foi uma pregação ótima. Se ainda não tivesse tempo de assistir, recomendo a você. Bem, hoje eu vou abordar esse capítulo 6 de uma outra perspectiva, um pouco diferente de Leandro, focalizando mais na experiência de Daniel,
como deve ter sido essa experiência, essa prova e o que isso nos ensina? Eu chamei isso Daniel 6, a última prova de Daniel. Então, como na última vez, eu não vou ler o capítulo todo durante minha pregação, então eu recomendo que você agora fazer uma pausa e tome uns 2-3 minutos para ler o capítulo todo de Daniel 6 e prepare seu coração, sua mente para ouvir a palavra de Deus. Depois de se tornar cristão, ser salvo, não leva muito tempo para qualquer crente descobrir que a vida cristã não necessariamente é céu aqui na terra. Os problemas não são resolvidos, as dificuldades ainda vêm, os desafios, e a reação mais natural de muitos é para não querer passar por dificuldades e provações. Quantas vezes nossas orações são mais ou menos assim? Livre-me, Senhor, das provações, da tragédia, da dor, de tudo que possa me fazer crescer, realmente me tornar um homem de Deus. Dá-me uma vida cômoda, uma vida feliz, satisfeita, livre de problemas. Mais uma semana de bênçãos. E estarei eternamente grato. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a vida cristã não é assim. E os planos de Deus são que vamos crescer. E parte desse crescimento é que vamos passar por provações. E isso é o testemunho de muitos, e desde tempos bíblicos é assim, que provações e tribulações servem para nos fazer crescer. 1 Pedro 4, versículo 10 fala: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Em Daniel 6, encontramos Daniel, um homem de grande fé e maturidade, já idoso, cheio de sabedoria depois de uma vida longa servindo vários reis pagãos em Babilônia. Contudo, não devemos ficar surpresos ao descobrir que agora ele enfrenta o que é provavelmente a maior provação da sua vida. Os primeiros 15 versículos do capítulo 6 contam a história de como Daniel chegou a enfrentar esta terrível prova na cova dos leões, e vale a pena tomar um momento para considerar o contexto desta prova. Nós vemos que Daniel estava servindo agora sob um novo rei chamado Dario. Como os muitos reis antes dele, o rei Dario logo veio a reconhecer Daniel como um homem de grande sabedoria e integridade pessoal. Daniel, que agora talvez tivesse entre 80 e 90 anos de idade, tornou-se um amigo de confiança do rei Dario. Então Dario escolheu Daniel para ser um dos 3 supremos administradores do governo do seu reino. Contudo, Daniel se destacou tanto que naquela posição que o rei decidiu colocar ele unicamente no comando do governo. E isso não foi muito bem recebido pelos outros membros do governo e altos funcionários. Em seu ciúme, eles tentaram desacreditar Daniel através da realização de uma pesquisa profunda, pesquisa exaustiva, a fim de desenterrar alguma sujeira no seu passado, como digamos em inglês, para ver se ele tivesse algum esqueleto no seu armário. Esse plano fracassou. Daniel era um homem de muita integridade. O versículo 4 fala: não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel,
não era desonesto nem negligente. Uma pessoa que era consistente em caráter, persistente através das provas, que sempre fazia o certo. Que reputação impressionante, não é? Então os inimigos deles decidiram que a única maneira que eles poderiam pegar Daniel seria usar suas convicções religiosas de alguma forma contra ele. Então eles inventaram um astuto e engenhoso plano. Os funcionários apelaram ao orgulho do rei por desafiá-lo de emitir um decreto real que não podia ser alterado, que resultaria na execução de qualquer pessoa no reino que oraria a qualquer deus ou qualquer homem, senão ao rei Dario. O orgulho do rei o pegou mesmo. Assim ele emitiu um decreto imutável, dizendo que a cova dos leões era para qualquer um que não adoraria somente ele. Parece que ele mal sabia que na hora de colocar esse decreto, ele estava colocando em risco a própria vida desse homem que ele admirava tanto. A reação de Daniel ao ouvir sobre essa nova lei foi impressionante. Ele disse a si mesmo: olha, eu tenho uma posição de alta influência no governo desse país. Isso é muito valioso e com certeza Deus quer que eu use essa posição para propagar a verdadeira fé nele. Então seria uma loucura se eu perdesse a vida na cova dos leões. Claro que eu não vou orar para outro Deus ou adorar Dario, mas durante esse mês eu vou fechar as janelas no meu quarto, eu vou orar em privado, sem ninguém saber, só Deus e é. Isso é só bom senso, não é? Nós não sabemos quais foram os pensamentos que passaram na cabeça desse grande homem de fé nesse momento, quando ele ouviu dessa nova lei, mas olha o que o versículo 10 fala. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo o seu Deus. Fechou as janelas? Não. Escondeu sua fé? Não. A reação de Daniel foi de continuar seu hábito de orar, e isso abertamente. E como esperado, leva pouco tempo para as colegas de Daniel espiar nele e facilmente encontram ele abertamente quebrando o decreto do rei Dario. Daniel não muda sua disciplina diária, mesmo agora sabendo que pode ser culpado e receber a pena da morte. Ele escolheu obedecer a Deus e fazer a coisa certa, adorar e cultuar somente Deus. Então, na história não é novidade que Daniel foi condenado por violar o decreto do rei e ordenado a ser lançado na cova dos leões, apesar do desejo do rei Dario de salvá-lo. Os inimigos de Daniel pegaram ele e Dario numa, vamos dizer, uma tecnicalidade jurídica. Não houve nenhuma saída. Vamos ler de novo versículos 15 a 18. Mas os homens lhe disseram, esses homens, os inimigos de Daniel: lembre-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e das persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres,
para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Então Daniel estava enfrentando a maior prova da sua vida até agora. Acho que nesta história encontramos duas verdades muito importantes que Deus quer nos ensinar para nos ajudar nas provações que inevitavelmente vamos enfrentar em algum momento ou outro em nossas vidas. Em primeiro lugar, muitas vezes eu acho que as provações de Deus têm o propósito de nos confrontar com a realidade das nossas próprias limitações humanas. Com a realidade das nossas próprias limitações humanas. Humanamente falando, a situação de Daniel aqui era sem esperança. O versículo 16 nos diz que ele tinha acabado de ser lançado na cova dos leões. Haviam 3 fatores limitantes que criaram a situação humanamente impossível aqui. O primeiro fator limitante foi o tipo de lei que estava em jogo, a lei dos Medos e das Persas. Tal decreto jamais poderia ser revogado, nem mesmo pelo próprio rei Dario. O segundo fator limitante foi a pedra que se refere no versículo 17. Esta grande pedra foi colocada sobre a boca da cova para garantir que não havia nenhuma maneira física para Daniel escapar. O terceiro fator limitante desafiando Daniel foi a colocação dos selos reais na entrada da cova. Estes selos foram colocados para que nada mudasse a respeito de Daniel. O rei e seus nobres tomaram argila úmida e selaram sobre a pedra, pressionando seus anéis de sinete no barro para que, se alguém tentou salvar Daniel, que primeiro teria que quebrar esses selos, o que traria sobre ele o decreto de sua própria execução. Todo cuidado foi tomado para garantir que o livramento de Daniel era humanamente impossível. Ninguém poderia resgatá-lo, nem mesmo o rei, o homem mais influente e poderoso da nação. E o versículo 16 é interessante, né? O que o rei disse: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Isso é uma declaração interessante. Como é que Dario sabia acerca desse Deus que Daniel constantemente servia? Talvez eles tinham uma certa amizade que dava para uma comunicação de confiança que permitiu Dario entender algo da fé de Daniel. E nesse momento Dario parece a entender que essa agora é a única esperança. Quando Daniel se viu diante dessa crise, esse amigo dele, o rei pagão, disse efetivamente: Daniel, tenha ânimo, teu Deus vai te salvar. O versículo 18 diz que o rei passou a noite sem comer e sem qualquer divertimento, e que ele não conseguiu dormir. Acho que cada um de nós conhece essa experiência, quando você não consegue dormir porque você está tão preocupado ou perturbado sobre alguma coisa, quando alguém tão próximo, querido de você, está sofrendo e você não consegue dormir por causa do que aquela pessoa está passando e você não pode fazer nada. Bem, não precisamos enfrentar algo que é uma questão de vida ou morte para encarar a realidade das nossas
próprias limitações, para reconhecer tão pouco podemos fazer sem a ajuda de Deus, ou até mesmo como é que nada podemos fazer sem a intervenção divina numa certa situação de nossas vidas. Eu não conheço a realidade das suas vidas, mas é provável que alguns de vocês estão enfrentando impossibilidades pessoais, situações humanamente impossíveis, e você está perto de desistir. Alguém está sem emprego, mas já há um bom tempo. Para outros de vocês é um problema financeiro prolongado, complicado. Para outro é relacional, você está quase perdendo a esperança para seu casamento. Apesar de tudo que fez, tudo que já orava, as coisas não estão melhorando. Até parecem estar piorando. Para alguns pais entre vocês, hoje é uma profunda preocupação sobre seus filhos. Para outros é um problema de saúde, um pecado habitual, um vício. E você se pergunta, será que eu nunca serei livre disso? Não importa o que você faz, parece que não há saída, não há esperança de mudança. Qualquer que seja a cova de leões em que você se encontra hoje, ou no futuro, cedo ou tarde, você deve encarar suas próprias limitações humanas. Isso é bom. Por quê? Que bom tem nisso? Admitir que estamos limitados. Isso não é contraproducente, autodestrutivo? Não. A verdade é que o lugar mais espiritualmente produtivo em que você jamais poderia estar é nesse momento que você entende que você não tem mais nada que você pode fazer, é só colocar toda a sua fé e esperança em Deus. Deus, eu acredito, nos leva para uma cova de leões porque Ele nos ama. Ele quer nos mostrar quanto devemos ter fé, confiança, dependência nele. Ele faz isso porque Ele sabe que quando chegamos ao fim de nós mesmos e admitir que não há mais nada que podemos fazer, que nesse momento nossa fé vai crescer e vamos experimentar a presença e o poder dele em nossa vida como nunca antes. Então é assim que você precisa saber que as provações de Deus são frequentemente concebidas para nos confrontar com a realidade das nossas próprias limitações humanas. A segunda observação que eu quero destacar nessa história de Daniel 6 é vamos dizer, uma consequência natural da primeira. É que muitas vezes as provações de Deus têm o propósito de nos levar aos níveis mais profundos de dependência dele. Então agora vamos olhar para o fim da história, o livramento de Daniel e o consequente impacto no rei Dario. Logo de manhã, depois dessa noite perturbante, chega o rei Dario e grita: Daniel, você está vivo. E olha o que Daniel responde. Eu vou ler versículo 21 e 22. Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O que eu acho interessante sobre essa parte da história é que Daniel estava falando com o rei enquanto ele ainda estava dentro da cova, cercado pelos leões, os leões em redor dele. Se você estivesse lá, vamos imaginar,
e o rei chegasse com uma escada de corda debaixo do braço e gritasse seu nome, não acho que você provavelmente teria se arrastado fora da cova primeiro e depois ter a conversa? Mas o rei e Daniel falaram aqui como se estivessem encontrados numa esquina de rua qualquer. Por quê? Porque Daniel não tinha medo. Porque ele tinha visto um anjo do Senhor vir e fechar a boca dos leões. Não sabemos exatamente o que aconteceu naquele lugar. Tudo o que é dito é que a boca dos leões foi fechada, que significa que antigamente foram abertas as bocas dos leões. Mas agora esses enormes e ferozes animais eram tão doces como gatinhos. Posso quase ver Daniel inclinando-se contra a parede da cova, com esses enormes leões deitados dormindo ao redor dele. O pregador dele, Moody, uma vez disse que ele imaginava Daniel usando um dos leões como um travesseiro durante a noite. Quem sabe? O que podemos afirmar é que Daniel experimentou de primeira mão o livramento de Deus, a mão todo-poderosa de Deus, e a fé dele só cresceu. Sabe, o Senhor Deus tem grande prazer em tomar as situações mais difíceis da vida, humanamente impossíveis, e usar essas impossibilidades como uma forma de aumentar nossa dependência na capacidade ilimitada dele. No versículo 23 lemos: o rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Talvez a frase-chave desse capítulo. Porque percebemos que ao longo das Escrituras, tentações e provações na vida são para ser respondidas, não fugindo delas, tentando evitá-los, tentando enfrentá-los em nosso próprio poder, mas momentos para se aproximar a Deus, em fé, em confiança, em dependência dele. Isso é a mensagem clara de Daniel 6, que superar essas provas e tentações é por fé, por confiança, por dependência em Deus. Acho que a maioria de nós sentimos que não temos a mesma confiança que Daniel tinha para passar por uma prova dessa. Muitas vezes somos aterrorizados com o que devemos enfrentar e, no mesmo momento, decepcionados com nossa falta de fé. Então, como é que podemos ter a fé de Daniel? Como é que podemos enfrentar as provações da vida sem garantia de saída e ainda confiar em Deus? Alguém disse uma vez que a receita para aumentar nossa fé em Deus é: conhece-me melhor, conhece Deus melhor, e você confiará mais em mim. Parece muito simples, né? Mas parece que era um formulário de Daniel. Ele havia passado quase 80 anos, talvez, conhecendo Deus. Vimos no versículo 10 que ele tinha esse hábito, esse disciplina de ter horários regulares de oração. Daniel cultivava seu relacionamento com Deus, de modo que quando chegou a grande provação, sua fé em Deus estava pronta, forte, firme. A dependência em Deus não é um aplicativo que podemos baixar e de uma vez e já temos dependência. Não funciona assim.
a dependência em Deus é mais como uma semente que recebemos. Já temos no início do nosso caminho com Deus, quando confiamos em Jesus, a obra dele na cruz, morrendo por nossos pecados, dizendo, sim, eu aceito esse dom gratuito de salvação de ti, Senhor, confiando que Deus morreu por mim, se arrependendo dos meus pecados. Já descansando na obra de Cristo é um pouco de dependência em Deus. Mas esse semente tem que ser colocado no solo do nosso relacionamento com Deus, e durante anos e anos tem que ser cultivado pela leitura da Bíblia, pela oração, pela meditação, também pelo que aprendemos nos cultos, na igreja, em todos os momentos que podemos conhecer Deus mais perto. Isso é o que vai fazer crescer esse semente de dependência para ser grande, ser poderoso, ser pronto para enfrentar qualquer provação na vida. Não é uma coisa mágica, nem mística ter grande fé, mas é uma coisa que vem de uma disciplina longa e contínua em nossa vida de buscar a Deus, de buscar conhecer Ele mais profundamente. Daniel não sabia o que ele iria experimentar na cova dos leões, mas ele sabia que Deus estaria com ele, e ele colocou sua confiança em Deus. Será que nós não temos nesse período de isolamento social um pouco mais tempo para buscar cultivar nossa intimidade com Deus, como Daniel obviamente fez, para desenvolver nossa confiança em Deus, nossa dependência dele? Um dia, duas pessoas estavam andando num bosque. Um avô e seu neto, perto da casa deles. E o avô percebeu que seu neto estava gostando muito da experiência. E ele perguntou para o neto, falta quanto tempo para chegarmos em casa? O que você acha? E o menino olhou para seu avô e disse, eu não sei. Eles andaram um pouco mais e o avô perguntou, bem, onde estamos agora? Mais uma vez o menino olhou para o avô e disse, eu não sei, vovô. E em seguida o avô sorriu e disse, parece-me que você está perdido. E o menino olhou para ele e disse, mas, vovô, eu não posso estar perdido. Eu estou com você. Em última análise, esta é a resposta para tudo que enfrentamos, tudo que nos preocupa ou ameaça, qualquer provação que vem. Nunca estamos perdidos. Estamos sempre seguros no verdadeiro sentido da palavra, quando estamos confiando 100% em Deus. Então vamos buscar cultivar essa dependência, essa confiança, como Daniel tinha. Amém. Boa noite, meus irmãos. Agora estou eu aqui de novo para agradecer a você que esteve conosco nesse tempo de adoração, de louvor ao nosso Deus. Que essa mensagem nessa noite tenha tocado o seu coração de fato, que nós possamos exercitar a nossa vida cristã fazendo o bem e crendo que Deus continua de fato demonstrando sua soberania, seu poder e sua graça em nossas vidas. Eu queria nesse momento em especial agradecer a você que esteve conosco nesse tempo de culto. Caso você ainda não tenha feito a sua inscrição no Instagram e no YouTube, você pode continuar fazendo. E não deixe de
enviar esse link do culto para outras pessoas, para que eles possam também ouvir da palavra de Deus e serem abençoados por esse tempo de louvor. E nessa hora nós iremos fazer uma oração. Eu convido você a fechar os seus olhos e que nós possamos, em uma só voz, entoar ao nosso Deus esse desejo que temos de glorificá-lo, de exaltá-lo através dessa oração nesse tempo. Oremos. Santo e amado Pai, nós te somos gratos, ó Deus, por cada uma dessas famílias que estão nos acompanhando nesse momento. Que tu continues sendo o provedor de tudo, que tu continues cuidando de nós, que tu continues derramando sobre nós a tua graça e misericórdia. Nós te pedimos, ó Pai, de maneira especial, que tu continues abençoando todos esses que estão na linha de frente, ó Pai, no combate ao Covid. Que tu continues a nos proteger de todo mal, que tu continues nos dando fome e sede da tua palavra, ó Deus. E que também tu continues a capacitar, ó Pai, toda a nossa liderança, todo o teu povo em meio a esse mundo tão distante de ti. E que cada um dos recursos que foram aqui revertidos, ó Pai, nesse tempo também de oferta e dízimos, que eles possam ser utilizados da melhor forma para o teu reino, para a tua glória. Que nós possamos honrar os nossos compromissos, mas pensando em tudo que tu já tens feito por nós. É assim que nós continuamos te agradecendo, te pedindo que tu sejas sempre fiel, como tens sido. E que nós possamos, a partir desse tempo de comunhão e de aprendizado de ti, mudar a nossa perspectiva a respeito de algumas situações, que nós possamos realmente declarar quem tu és e que nós somos apenas porque tu és em nós, ó Pai. Ajuda-nos em tudo, dá-nos uma semana abençoada na tua santa presença, e é assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Uma ótima semana, meus irmãos. Deus te abençoe.